Tem uma frase muito interessante de um filósofo estoico do século I chamado Epíteto, quando ele diz que o que perturba o ser humano não são os fatos em si, e sim a interpretação que ele faz desses fatos. Ou seja, o que nos incomoda realmente, o que nos causa sofrimento, tristeza, raiva e ansiedade, não são as coisas que nos acontecem, e sim o que nós pensamos sobre essas coisas. Todo pensamento, toda interpretação vai gerar uma emoção, que por consequência vai gerar também um comportamento. Então esses três elementos estão sempre interrelacionados: pensamento, emoção e comportamento. Em termos práticos, no nosso dia a dia, isso significa que sempre que a gente está sofrendo com alguma coisa ou está preocupado com algo, a gente pode olhar para o que está por trás disso, ou seja, os nossos pensamentos. E quando a gente consegue identificar um pensamento que está por trás de uma emoção de ansiedade, de tristeza, a gente tem que questionar esse pensamento. Quando nós questionamos o pensamento, a gente abre então uma margem de possibilidade para escolher entre uma emoção e outra, entre um comportamento e outro. Por exemplo, se eu estou preocupado que as coisas não vão dar certo, que eu vou ter um problema sério numa reunião, que eu vou ter muita dificuldade numa prova, isso vai me gerar ansiedade, vai me gerar preocupação e vai fazer com que eu fique muito emocionalmente ativado. E por consequência, o meu comportamento vai ser de ficar verificando as coisas, vai ser de ficar agitado, vai ser de ficar perguntando, vai ser de ficar desconcentrado. Então, nesse momento, eu tenho que olhar para esse pensamento e pensar: será que eu tenho alguma evidência de que eu preciso ficar preocupado? Será que eu tenho alguma evidência de que as coisas vão realmente dar errado? Então, no momento que eu faço isso, eu consigo começar a mudar a minha realidade. Uma outra coisa importante, que talvez você não precise necessariamente mudar esse pensamento, mas simplesmente entender que ele não é necessariamente verdade, ou seja, não aceitar automaticamente qualquer pensamento que vem na minha cabeça. Se eu trabalho essa ideia de que eu não preciso aceitar qualquer pensamento, então eu não necessariamente vou ficar ansioso ou preocupado com as coisas. E uma outra coisa importante, então, nessa equação de pensamento, emoção e comportamento, é que muitas vezes também mudando o meu comportamento, eu posso alterar o meu pensamento. Ou seja, se eu ajo diferente, mesmo estando ansioso, eu talvez consiga mudar a minha preocupação. A gente sabe, por exemplo, que quando a gente age como se não estivesse ansioso, isso causa uma redução na ansiedade. E como consequência vai causar também uma redução na minha preocupação. Então essa é uma outra dica interessante. Quando você estiver ansioso, faça de conta que não está ansioso. Ou seja, faça as coisas com calma, devagar, sem agitação. Isso vai causar também uma redução na sua ansiedade. E o problema é justamente esse, que muitas vezes ao longo do nosso dia, a gente não percebe que está ansioso e não percebe que tem pensamentos ansiosos por trás. E aí simplesmente vai agindo de forma automática, respondendo a essas emoções, esses pensamentos. Então é muito importante estar consciente do nosso estado, tanto emocional quanto físico. Muitas vezes a gente vai perceber, psicologicamente, estamos ansiosos, preocupados, e outras vezes a gente vai perceber no nosso corpo, que a gente está, por exemplo, com o batimento cardíaco acelerado, com a respiração um pouco mais ofegante ou cortada, ou que a gente está até tremendo. E aí também nessas horas é importante se perguntar: por que eu estou assim? O que está acontecendo comigo? O que está passando na minha mente nessa hora? E com isso, então, fazer uma boa investigação interna do que está rolando aí por trás. E muitos desses pensamentos, embora eles não sejam necessariamente transtornos psiquiátricos, eles podem acabar resultando futuramente num transtorno. Por isso que é importante ter muito cuidado com isso, porque em níveis mais agravados de preocupação, a gente vai ter aí, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada. É uma preocupação geral com vários problemas da vida cotidiana. Então, basicamente, a ideia é essa. Por trás de toda ação tem uma emoção e por trás de toda emoção tem um pensamento ou uma interpretação. Nós precisamos estar atentos nessa inter-relação entre esses três elementos. Lembrando que é justamente sobre essas coisas que nós temos a possibilidade de fazer algo a respeito. Então, existem coisas que dependem de nós e outras que não dependem. Os meus pensamentos, em grande parte, dependem de mim, assim como as minhas emoções e, principalmente, o meu comportamento. Então, tem coisas que não tem como mudar, tem coisas que não adianta a gente se preocupar. É importante, então, que a gente se preocupe em mudar aquelas coisas sobre as quais nós temos algum grau de domínio. E sobre essas três coisas, com certeza, nós temos. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é isso. Vamos estar atentos e conscientes. Até mais!